Bem-vindos ao Tudo é Economia. É de automóveis que vamos falar nos próximos minutos. Depois da forte crise que atingiu o setor em Portugal durante o resgate da Troika, o mercado tem recuperado. Mas há sempre obstáculos. Desde logo, os impostos. Já a partir de setembro, os carros ficam mais caros em Portugal, tudo por causa de um novo sistema de medição das emissões poluentes que agrava o imposto. Este é, de resto, um setor em mudança, a viver talvez mesmo uma revolução. As energias limpas vão, mais cedo ou mais tarde, substituir os combustíveis. Mas, ao certo, ainda ninguém sabe que tecnologia irá vingar. São estes temas, estes e outros, que vamos aprofundar com Hélder Pedro, o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal. Bem-vindo ao Tudo é Economia. Vale a pena, para quem está a pensar comprar carro, ir a correr ao stand antes de setembro e comprar antes do imposto subir? Boa noite, muito obrigado antes de mais pelo convite. Eu penso que haverá que refletir um pouco, ou seja, está realmente em mudança em toda a Europa, trata-se do regulamento comunitário, o novo sistema de testes de emissões dos veículos automóveis. É um sistema que substitui um outro que estava em vigor desde 95, que foi estabelecido pela Comissão Europeia com o acordo dos construtores de automóveis e que pretende ser um sistema de emissões mais próximo da realidade. Isso para o consumidor, em princípio, é bom, não é? O que é mau é que isto maior realidade. Se reflete Só depois que, do imposto. ao ser mais próximo dessa realidade, como eu referi, tem uma implicação no aumento de emissões médias dos veículos, que passa-se na nacionalidade dos países da Europa, mas sobretudo daqueles que têm a carga fiscal baseada nas emissões de CO2, como é o caso de Portugal. Exatamente. Portugal é realmente um dos países que tem na Europa uma elevada carga fiscal sobre o automóvel. É sabido que na União Europeia não há nenhuma harmonização fiscal sobre o automóvel. Depois do mercado único, muito se discutiu também por que não haver essa harmonização neste setor, porque é um bem essencial, é um bem de consumo essencial em termos dos consumidores da União Europeia, mas apesar de já ter havido há alguns anos uma proposta diretiva, ela não foi para a frente. Na altura, muito com o veto do Reino Unido, porque o Reino Unido não gostava muito de harmonizações em matéria fiscal. Nós sabemos que agora, com o próximo Brexit, que o Brexit que se aproxima, haverá aqui alguma inversão desta tendência. Mas, dizia eu, não se conseguiu até hoje haver essa harmonização e faz com que, dos países da União Europeia, existam sistemas de tributação completamente diferenciados, dependendo de cada governo. Digamos, há uma soberania de cada governo para tributar os automóveis como entendem. Portanto, no caso português, o imposto sobre veículos incide ou tem em conta as emissões, e é por isso que há agora esta penalização. No caso português, até 2007 incidia só sobre a cilindrada. Em 2007 foi alterado e neste momento temos uma componente maioritária de emissões de CO2 e também de cilindrada. Mas o que conta é, de facto, o CO2 e realmente, como disse bem, com este novo ciclo que está obrigatório a partir de 1 de setembro, há um impacto previsto no aumento de emissões atual e, naturalmente, isso levará a um aumento de imposto a pagar. Mas se o imposto incidisse, tivesse só em conta, por exemplo, a cilindrada, não acontecia nada nesse tempo. Não havia qualquer problema. Aliás, dos 28 países da União Europeia, só 5 ou 6 países, entre os quais Portugal, é que estão, digamos, a debater-se com este problema. Aliás, a ACAP, a nossa associação, está, de facto, em contacto já há largos meses com as associações congêneres desses países, que são a Irlanda, a Holanda, a Dinamarca, a Finlândia e Portugal, são 5 países, que, de facto, têm este problema porque têm uma carga fiscal elevada baseada nas emissões de CO2. Mas, todavia, eu gostaria também aqui de transmitir, porque se falou o que é que o consumidor deve fazer, todavia há aqui 2 aspectos que eu gostaria de salientar e, se me permite, desde já, sobre esta matéria. Uma é que a própria legislação permite que haja aqui uma exceção, eu não queria entrar aqui em muitos pormenores técnicos, mas que de facto permite que se sejam comercializados entre 1 de setembro de 2018 e 1 de setembro de 2019 veículos ao abrigo do anterior ciclo de emissões, ao abrigo de uma diretiva que existe sempre que há um regime transitório, que é a chamada diretiva de fins de série. Portanto, calcula uma percentagem de veículos vendidos de cada modelo e esses podem ser comercializados. Por outro lado, também, em 1 de setembro, os veículos têm aquilo que é o bilhete de identidade do veículo, que é o certificado de conformidade, o COC, da expressão em inglês, com uma data anterior a 31 de maio. Com mais de 90 dias, pode também, durante esse ano, ser matriculado. E depois há um segundo ponto que eu gostaria de falar sobre esse, que é o seguinte. As associações destes países que eu referi, e a ACAP é uma dessas associações que está envolvida, estamos a tentar, junto de cada governo, que seja neutralizado o impacto deste aumento. Porquê?
Porque quando este novo ciclo de emissões foi criado para dar justamente uma informação mais precisa, mais rigorosa ao consumidor... No fundo, e para explicarmos isso, este sistema aproxima mais... digamos assim, a medição menos teórico, é menos teórico, é mais prático, tem mais em conta as condições reais. Tem 6 parâmetros, tem mais em conta as condições reais. Todos Feito com uma velocidade critérios superior, com uma temperatura do motor superior, são parâmetros que se aproximam mais daquilo que é a realidade da condução e, como eu digo, foi um ciclo aprovado pela Comissão Europeia com o apoio dos construtores de automóveis. Mas dizia eu, quando se avançou para este novo ciclo, aquilo que foi sempre dito em Bruxelas é que deveria haver um impacto fiscal neutro para o consumidor. Fiscal, ou seja, o consumidor não tem que ser penalizado. Não está como vinculativo, mas é uma recomendação que cada Estado seguirá. Eu tenho que dizer que tivemos várias reuniões com o nosso Governo, porque a CAP, logo no início de 2017, começou a ter reuniões com o Governo e com a Administração Pública, chamando a atenção, não estava ainda aprovado, mas que vinha aí um regulamento, que foi aprovado a 1 de julho do ano passado, um regulamento que iria alterar o teste e que poderia ter, na altura também não sabia qual era o impacto, em termos europeus, o impacto nas emissões, e, portanto, essa neutralidade fiscal, o nosso Governo, em reuniões que tivemos, tem estado, digamos assim, em linha nessa posição, ou seja, o Governo português, dentro daquilo que é a técnica legislativa, daquilo que o Governo tem competência no imediato para poder fazer, tem estado atento. Tenta, ao que sabemos também, saber o que está a passar noutros países. Portanto, estamos todos ao mesmo tempo neste problema. A neutralidade fiscal em Portugal é uma coisa que não tem deixado não é fácil, mas memórias. temos tido várias reuniões. A CAP tem feito, naturalmente, uma pressão grande para que exista essa neutralidade, não só até ao final deste ano, a partir de 1 de setembro, mas também depois a partir de 1 de janeiro, e aí pensamos... Pode haver alguma coisa inscrita no Orçamento de Estado. Exatamente, e será mais fácil, porque temos um Orçamento de Estado, e como nós sabemos, geralmente os Orçamentos de Estado são aproveitados para fazer mini-reformas fiscais, e, portanto, era oportuno também que no Orçamento de Estado viesse consagrado qualquer tipo de solução que neutralizasse um aumento para o consumidor. Porque estamos a falar de aumentos que vão de centenas até milhares de euros, consoante os carros. Neste caso, imagino eu, os carros mais caros, mais poluidores, em princípio serão os mais penalizados. Sim, sem dúvida, porque o que o regulamento define é aumentos médios de emissões. E neste momento, este tal WLTP, face ao ciclo atual, que agora também tem uma sigla, que é a NEDC, tem um aumento médio. Há um estudo da Comissão de novembro que aponta para um aumento médio de 21%, mas é um estudo feito só com uma amostra de 26 modelos, porque havia poucos modelos ainda em WLTP. Neste momento, quer nós em Portugal, quer a nossa congénere finlandesa, já fizemos estudos com 300 modelos e o aumento é de perto de 30% e não de 21% nas emissões. Ora, sabendo que o nosso sistema fiscal, o imposto sobre veículos, é um dos outros problemas que temos, é muito progressivo, ou seja, quanto mais não é neutro, porque quanto mais gramas, mais progressivo leva aqui um aumento de 20% ou de 15% nas emissões, pode resultar num aumento de impostos de 100%, 150%, 120%. Portanto, que é uma grande batelada. É sem dúvida e tem um impacto muito grande, por isso é que há CAP. Mas é justo, consideram justo que os carros mais poluem que mais paguem? Ou qual era a alternativa? Nós defendemos um critério neutro e objetivo, ou seja, se há uma taxa de imposto por grama emitida, há um carro que emite 100 gramas, há um que emite 160, naturalmente faz, digamos, aquilo que é o imposto a pagar baseado nesse critério, é o que nós defendemos, ou seja, é uma taxa por grama ou por um conjunto, digamos, de escalões por gramas e, portanto, é a multiplicação desse fator. Isto vem tornar os carros mais caros num país onde eles já são incrivelmente caros, em comparação com outros países da Europa. É uma inevitabilidade os portugueses terem que pagar fortunas para andar de carro. Isto também num país onde os combustíveis já são o preço que são, não é? Os combustíveis já são o preço que são e o automobilista é realmente muito sobrecarregado em Portugal, é um facto e eu costumo fazer essa comparação. Nós temos fronteiras terrestres com a Espanha, ou fronteiras só com a Espanha, é o único país e o consumidor português é seriamente discriminado face ao consumidor espanhol, quer na compra do veículo, quer na sua utilização. Isto é um aspecto importante. Espanha tem um imposto sobre veículos que é o imposto diminuto e o anterior governo, e agora está novamente em discussão ou não, mas falava-se na eliminação total e haver só o IVA, o pouco remanescente de imposto que ainda tem. Portanto, não é uma inevitabilidade, aliás, há aqui uma contradição. Portugal é um país com indústria automóvel. É um dos fatores importantes da nossa exportação, é o setor de indústria automóvel. E tradicionalmente, os carros fabricam e os componentes que são associados. E tradicionalmente há dois blocos na União Europeia, se puder chamar blocos, não queria aqui separar isto em blocos, mas de facto há dois grupos de países, e tradicionalmente aqueles que têm indústria, onde a indústria automóvel tem um peso grande na economia,
não tributam ou tributam de uma forma diminuta aos automóveis, como é o caso da Espanha, de uma Alemanha, de uma França, de uma Itália, de outros países. Aqueles países que não têm indústria automóvel tradicionalmente, como uma Dinamarca ou uma Irlanda, são aí onde se penalizam mais, de facto, os impostos sobre os veículos. Portugal tem esta contradição, porque ainda recentemente, e o INE contribuiu muito para o desempenho das nossas exportações, o setor automóvel, e nós estamos no grupo daqueles que não têm indústria e que penalizam bastante. Portanto, achamos que não é uma inevitabilidade, deveria haver aqui uma redistribuição da carga fiscal. Ou seja, nós temos falado nisto, devia-se de uma vez por toda ver aquilo que são bens de consumo em Portugal e nos outros países da União Europeia, mesmo que não haja harmonização, ver quais são, um estudo comparado, quais são as tendências de tributação desses diversos bens, e aí talvez houvesse essa redistribuição da carga fiscal e não estar tudo em cima do automóvel e do combustível que é utilizado pelo automóvel, e há um cidadão automobilista que é duplamente penalizado. E tínhamos aqui uma situação que ainda se mantém há muito tempo, e é uma bandeira, que é o IVA incidir sobre o ISP, quando vamos comprar um carro. Portanto, é um imposto que incide sobre imposto, uma dupla tributação, mas, pelos vistos, não é ilegal. Exatamente. Não é ilegal porque, enfim, não será ilegal, isso foi muito discutido, e, portanto, há acordos de um lado e do outro. O que é facto é que se mantém. Há vários acordos sobre essa matéria e mantém-se porque é um imposto que é cobrado à chegada do produto a Portugal. Isso, aliás, no Código de 2007, o legislador teve muita preocupação, digamos, de manter a estrutura do Código de modo a que não houvesse muita pressão de Bruxelas, nem do Tribunal Europeu, sobre essa questão de dupla tributação, que nós, mesmo que haja vários acordos, não sendo ilegal no imediato, achamos extremamente injusta e discriminatória face a outros setores de economia. O Estado é amigo das empresas de automóveis? Não tem sido, o Estado não tem sido, porque é uma forma fácil de tributar. Sabe que o automóvel é um bem necessário para a mobilidade das sociedades, ou seja, as famílias, os cidadãos precisam do automóvel, as empresas, os pequenos empresários, as grandes empresas precisam dos veículos automóveis para a sua atividade, para lazer, mas sobretudo também para trabalho, ou seja, a mobilidade na economia portuguesa é fundamental, essa existência que haja veículos automóveis ligeiros pesados. É um bem sujeito a matrícula, é fácil de identificar, não? Todos os automóveis têm uma matrícula registada, têm um documento de identificação próprio, são registados, e, portanto, é fácil de tributar um a um os veículos. Mas, portanto, como eu disse há pouco, eu penso que era urgente já haver aqui alguma reflexão sobre a forma de tributação dos vários bens de consumo, e aí talvez o automóvel pudesse ser despenalizado. Tudo isto acontece numa altura em que acontece na indústria automóvel uma transição dos combustíveis tradicionais, combustíveis fósseis, para energias mais limpas. Há uma pergunta que provavelmente muita gente fará nesta altura. Ainda faz sentido, por exemplo, comprar um carro a gasóleo? Bom, respondendo no imediato à pergunta, claro que faz sentido, não é? Faz sentido, ainda faz. Há aqui que situar estes aspectos no seguinte. Naturalmente, houve muitas evoluções, ainda bem que houve, no caminho da sustentabilidade e da proteção do planeta. Começou com o Protocolo de Quioto e depois há os Acordos de Paris, mais recentemente, não é? E quer a União Europeia, quer os Estados europeus, na sua generalidade, aprovaram, digamos assim, estes acordos que impõem metas de redução das emissões de CO2, do dióxido de carbono, no espaço da União Europeia, pelos países da União Europeia. Ou seja, não é redução na União Europeia, é os países da União Europeia estabelecerem metas de redução nas suas legislações. Neste sentido também, a Comissão Europeia, com os construtores de automóveis, como é sabido, em 2015, definiram metas de redução de emissões dos automóveis postos em circulação para 2020, que é já amanhã, e também agora está-se a discutir o 2030 e o 2025. São metas que passam pela redução muito significativa das emissões dos veículos automóveis postos em circulação. Para essa redução são necessários aquilo que se chamam os veículos movidos a energias alternativas, onde logo o veículo elétrico tem sido um paradigma, os híbridos, a gás natural, etc. Portanto, há aqui uma aposta grande dos construtores de automóveis na produção destes veículos. Neste momento temos produtores de automóveis a anunciar que vão descontinuar os motores de combustão interna e irão ter no futuro veículos elétricos da sua gama ou exclusivamente híbridos, como já está a acontecer. Isso é um facto e esse é o caminho, neste momento, que é perceptível para a redução de emissões de CO2. É um caminho que se terá de percorrer. Neste momento, em Portugal, só para termos uma noção, os veículos elétricos estão a crescer
acima de 200%, a triplicar, a duplicar, mas, portanto, representam 1,4% do mercado automóvel. Portanto, há aqui um longo caminho, aquilo que a Associação Europeia... A minha pergunta tem mais a ver com isto. Por exemplo, na Alemanha houve luz verde para os Estados poderem proibir a circulação de carros com motores a diesel. Nas várias cidades. Nas várias cidades. A minha questão é, eu agora vou comprar um carro com motor a diesel e um dia destes o Governo, uma autarquia, decide legislar e eu não posso circular com ele dentro da cidade. Isso vai tirar um incrível valor ao carro, não é? Não penso que seja uma decisão a tomar no curto prazo. O diesel tem vindo a perder cota de mercado, em Portugal também, ou seja... Até porque os fabricantes têm apostado mais cada vez mais nos carros a gasolina, mercado para os falar... veículos, digamos, de energias alternativas e também a opção também na gasolina, sim. Também na gasolina. A questão da Alemanha não é o governo alemão, são cidades alemãs que proíbem e o acórdão, convém também explicar isso, o acórdão que tem sido citado é um acórdão que diz que as cidades que queiram impedir a circulação de veículos diesel terão que tomar medidas proporcionais, portanto, ter em conta as especificidades, cidadãos que moram no centro, etc., mas também a proibição deve ser para veículos da norma diesel anterior. Ou seja, veículos que foram vendidos antes de 2015. Não é o veículo vendido hoje. O vendido hoje, que tem, apesar de tudo, outro exatamente, tipo de... porque o motor, há uma evolução muito grande, e há dados concretos sobre isso, não é? Um motor diesel produzido hoje, ou produzido há 7 ou 8 anos atrás, tem um muito menor nível de emissões. E, portanto, fazendo fé no que dizem, não é? Depois do escândalo é o ciclo que está... Aqui há duas questões. Os ciclos estão aprovados, agora há um novo ciclo. Quando há adulteração de dados, tem que as entidades oficiais virem em cima de quem adulterou os softwares, que é a situação em concreto. Até isso tem-se dito, é curioso, foi nos veículos diesel, mas numa reunião que estive na Alemanha, na altura, disse que não é a questão de ser o problema dos diesel, é uma manipulação de software. E essa manipulação de software foi feita em veículos diesel, não é o diesel, a penalização, porque tinham mais restrições. Mas dizia eu, quem compra um veículo hoje, não vejo, na minha opinião, qualquer, e se optar por um diesel, não optar por um elétrico, um híbrido, a gasolina, a gás, o que quer que seja, a indústria irá continuar a produzir veículos diesel e a desenvolver nos próximos anos. Temos, de facto, uma maior procura por carros menos poluentes, vamos dizer assim. Neste momento temos 3 grandes categorias, diria assim, os elétricos, os híbridos plug-in, portanto, que carregam, e os híbridos puros e duros. Alguém já sabe que tecnologia é que vai substituir, de facto, os combustíveis? Porque há aqui, no fundo, dúvidas sobre o que é que irá prevalecer no fim deste período de transição. Eu penso que essa é uma questão que não está ainda devidamente esclarecida. Ou seja, teremos que caminhar para um patamar de redução de emissões, portanto, de descarbonização da frota, mas a solução do elétrico, do híbrido, do plug-in, do gás, do que quer que seja, eu penso que é uma questão do hidrogénio, que se tem falado muito. Exato, a questão do hidrogénio também se falou muito, depois parece que caiu um bocadinho... do hidrogénio, são tudo aspectos que estão na ordem do dia, mas eu acho que teremos de dar ainda passos largos para chegar a uma definição concreta, digamos assim, daquilo que será o futuro imediato. Eu costumo dar este paralelismo, é quando houve as cassetes de vídeo, havia o sistema beta e o sistema VHS, depois acabou por prevalecer o sistema VHS em termos de consumo doméstico e agora parece que não se sabe muito bem momento, o que é que vai ficar, não é? A pessoa parece sem dúvida sobre agora vou investir num carro como um carro elétrico, um carro híbrido. Exato, é importante as pessoas verem os seus hábitos. No outro dia, numa conferência se falava, a pessoa quando compra um carro elétrico ou um híbrido tem que ver quais são os seus hábitos de condutor, qual é o seu dia-a-dia como condutor, não é? Para ser mais a questão da autonomia continua a ser um assunto. Para ser cómoda a utilização deste tipo de veículos, não é? Mas, portanto, uma vez feita essa decisão, está tomada a decisão. Mas aquilo que os construtores continuam empenhados é, de facto, cada vez dar uma oferta maior dentro daquilo que é a tecnologia, porque a indústria automóvel na União Europeia é a indústria que mais investe em R&D, portanto, em investigação e desenvolvimento. E, de facto, isso para chegar a novas tecnologias, redução de emissões, novos motores. E isso leva a que haja uma oferta cada vez maior naquilo que a tecnologia está disponível neste momento de gama para os consumidores, seja os elétricos, os híbridos plug-in, as maiores autonomias que têm vindo continuamente, digamos, a acontecer. Agora, é importante também, a indústria tem dito isto, ainda recentemente houve um comunicado em Bruxelas sobre essa matéria, temos de ter aqui a noção do seguinte, isto não se faz só do lado da indústria ou do consumidor que faz a sua opção, não é? Tem também que haver políticas públicas, designadamente ao nível
com estímulos e ao nível do alargamento da rede de abastecimento. Sem essas redes de abastecimento, não é possível, digamos assim, haver em toda a Europa uma generalização desse tipo de veículos, não é? Há países que, por uma diminuta venda de veículos elétricos, têm 4 ou 5 postos, e vinha nesse estudo, de pontos de carregamento, como a Roménia ou outros países, exatamente. E, portanto, tem que haver uma política também da Comissão Europeia para dar conforto aos consumidores, para eles sentirem à vontade para a compra deste tipo de circulação no espaço comunitário. Os próprios fabricantes não têm retardado um bocadinho este processo de transformação, dado também os grandes investimentos que têm que ser feitos a nível das fábricas, no fundo para rentabilizar todos os investimentos que foram feitos nas últimas décadas? Os investimentos têm sido planeados e têm sido feitos. E, como digo, e a prova disso é o facto de vários fabricantes anunciarem recentemente para 2020, para 2025, digamos assim, o alargamento das suas frotas a este tipo de veículos, não é? Esse é um sinal de que estão a investir fortemente nessa área, o que, como eu referia, digamos, mesmo os veículos, considerando todos estes veículos, chamados movidos a energias alternativas, representam 4,3% do mercado. Sim, é muito pouco, não é? É muito pouco e, portanto, quando falamos de 4,3% do mercado, vemos os outros 90 e tal por cento que tem que se dar, digamos assim, correspondência. Mas eu penso que estamos no bom caminho. Ou seja, no caso português, nós estamos atrás, estamos à frente, estamos na média. Estamos bem posicionados. Nós, os veículos elétricos, estamos bem posicionados. Quer em termos da rede, era bom que fosse mais alargada, quer em termos da rede de abastecimento, quer em termos das percentagens de crescimento das vendas de elétricos. Achamos que poderia, através do Fundo Ambiental, haver um incentivo para a compra de elétricos mais expressivo. Achamos que isso seria, de facto, importante e já o transmitimos ao Governo. Começando logo até pelos serviços públicos, não é? Começando pelos serviços empresas públicas. O Governo renunciou recentemente uma medida para a substituição de táxis com mais de 10, 15 anos, voltou o tal incentivo ao abate que nós tanto temos defendido para a compra de veículos elétricos também nesse tipo de tipologia, nos táxis. E, portanto, são estas medidas que têm que ser tomadas no seu conjunto, mas Portugal está, digamos, enfim, na Europa, também não faz parte da União Europeia, mas a Noruega é sempre o exemplo de eletrificação. Um país grande produtor de petróleo é o grande exemplo de eletrificação do parque automóvel, não é? Mas Portugal, digamos, no conjunto dos países da União Europeia, tem uma boa situação e este Governo deu passos muito importantes na retoma deste programa de eletrificação do parque automóvel. Este caminho para os carros mais limpos, tem ajudado a puxar pelo mercado ou nem por isso? Tem também, mas repare, o mercado automóvel, como é sabido, foi aquele que mais caiu, digamos assim, em termos de setores económicos, com as recessões que tivemos em 2009 e em 2012. Naturalmente, quando há quedas de 50%, 60% em alguns segmentos, tem que haver depois, e se a economia começa a recuperar, como aconteceu a partir do segundo semestre de 2013, quando o desemprego baixa, quando há indicadores de confiança, é normal também. Claro, é um mercado onde a questão da confiança é fundamental. Que a confiança é fundamental, exatamente, e é normal que o mercado recupere. E assim aconteceu nos anos 2015, 2016, 2017, e neste momento, como nós tínhamos dito, o mercado está com crescimentos à volta de 5%, que é aquilo que é o retomar dos valores normais. A compra de veículos estão com crescimento, de facto, como já vimos, de 200%, no caso dos elétricos, mas no total, entre elétricos e os outros híbridos plug-in e convencionais, representam, de facto, uma fatia muito pouco expressiva do mercado automóvel. Temos ainda um problema de mercado envelhecido, de parque automóvel envelhecido? Temos. Portanto, há aqui margem para crescer, não é? Exatamente. O nosso parque, que chegou, digamos, antes da recessão de 2009, a ter uma idade média dos ligeiros passageiros de 8 anos, 7, 8 anos, neste momento está com cerca de 12,5. Ligeiros passageiros comerciais têm uma idade superior. Agravou-se. Os veículos que vão para a abate, que nós controlamos também na ACAP, é a situação, os veículos que vão para a abate em fim de vida tinham uma idade média antes da crise cerca de 15 anos, neste momento estão com 21 anos. Portanto, quando chegam aos centros de abate, com 21 anos. Há margem para rejuvenescer, digamos assim, o parque automóvel. Aliás, os nossos rácios de vendas por habitante em termos europeus estamos abaixo da média europeia, não é? Bastante abaixo. Estamos a terminar. Lançava-lhe só aqui uma questão que tem a ver também com um dos caminhos para onde parece ir a indústria automóvel, que é os carros autónomos, ou se quisermos, os carros sem condutor. Isto é verdadeiramente um caminho ou uma ideia
mais ou menos utópica que acabará por não ter concretização? Não é utópico, eu ouvindo especialistas dos mais diversos fóruns a falar, dizem que é para amanhã, ou seja, que a tecnologia está pronta, a tecnologia está preparada. Temos aqui, como tem sido referido, mais um problema legal, ou seja, a questão de um veículo andar sem condutor não é ainda possível ao abrigo da Convenção de Viena, que 170 e tal Estados-membros assinaram, e terá que ser alterada essa Convenção de Viena, porque levanta mais problemas legais do que propriamente. Eles estão em testes já, em circuitos fechados, e mesmo Portugal penso que será palco de testes também de veículos autónomos. Portanto, o que me dizem, eu também inicialmente vi com alguma surpresa, a tecnologia está pronta e mais depressa do que muitas pessoas podem imaginar. Portanto, Helder Pedro, uma última pergunta. Imagina-se ir para o trabalho ou ir de férias num carro sem condutor? Seguramente antes da minha reforma, irei num carro sem condutor. Helder Pedro, muito obrigado pela presença aqui neste Tudo é Economia.